Hoje nós vamos começar a ver a função linear, também conhecida como função afim. Existem alguns livros também que chamam essa função de função do primeiro grau. A função linear ou a função afim é toda função que obedece o formato y igual a ax mais b. E o seu gráfico é uma reta. É por isso que ela é chamada linear. Essa equação também é chamada de equação polinomial do primeiro grau. E por que isso? Só relembrando aqui a definição de polinômio. Por exemplo, se nós temos x a terceira mais 2x a segunda mais 4x mais 8, isso aqui é um polinômio. Então o que acontece é que esse polinômio é do terceiro grau. Se nós não tivermos essa parte, vamos ter um polinômio do segundo grau. E se isso aqui for igual a zero, nós vamos ter um polinômio do primeiro grau. O que quer dizer isso? Que o maior expoente aqui da variável vai ser 1. Então, como nós temos um 1 aqui, esse polinômio é dito de primeiro grau. E no caso da equação de segundo grau, é quando o maior expoente é 2. Então, nas equações de segundo grau, nós vamos ter, por exemplo, 3x2 menos 4x mais 2. Então, nas equações de segundo grau, o maior expoente será 2. Mas voltando à equação do primeiro grau, essa é a forma geral da equação de primeiro grau, que nós chamamos linear ou afim. Como o gráfico da função linear é uma reta, para definir uma reta nós só precisamos de dois pontos. Então, se nós temos dois pontos, por esses dois pontos só pode passar uma única reta. Então, com dois pontos, nós vamos definir o gráfico da função de primeiro grau. Vamos ver um exemplo. Nós vamos fazer o gráfico dessa função. F de x é igual a 2x mais 1. Então, no caso, nós só vamos precisar de dois pontos para desenhar o gráfico. Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, que nós podemos chamar também de f de x. Tanto faz. Eu posso chamar f de x, eu posso chamar também y. Então, para x igual a zero, eu vou ter aqui 0 vezes 2 dá 0, mais 1 vai dar 1. E para x igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, nós temos esses dois pontos, o ponto 0 e 1 e o ponto 1 e 3. Nós vamos colocá-lo no gráfico e ligá-los para ter nossa reta. O nosso gráfico, vamos ter x e y, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Vamos marcar esses pontos. 0 em x e 1 em y. Então, vamos ter esse ponto aqui. E vamos ter o ponto 1 em x, aqui é x, aqui é y. 1 em x e 3 em y. Esse ponto. Ligando esses dois pontos, nós vamos ter a representação da nossa função, que é uma reta. Então, ligando esses dois pontos, nós vamos ter esse gráfico. Então, nós temos que a forma geral da equação do primeiro grau é essa aqui. Então, aqui, onde tem A, nós vamos ter um número, e onde tem B, nós vamos ter outro número. Na nossa fórmula, em específico, esse A vai ser igual a 2 e o B vai ser igual a 1. O que nós vamos estudar mais adiante, na sequência, é saber o que vai acontecer com o gráfico se nós variarmos o A, se nós tivermos variação do A, o que vai acontecer com o gráfico, e se nós variarmos o B, o que vai acontecer com o gráfico. Então, vamos saber qual a influência de A e qual a influência da variação de B. No caso específico do nosso gráfico, nós tivemos que o A, no caso igual a 2, é um número positivo, o que vai dar a inclinação da reta.
Então, se nós temos um número positivo, essa inclinação vai ser nesse sentido. Já se esse número for negativo, a inclinação da reta vai ser neste sentido. Então, no nosso estudo agora, nós queremos saber como é que vai se comportar esse A variando, como vai dar diferença no nosso gráfico. Esse A também é chamado coeficiente angular, porque ele vai determinar o ângulo que a reta forma, com o eixo dos x. Vamos entender isso aqui direitinho. Se o A é igual a 1, nós vamos ter uma reta cortando esse eixo em 45 graus. Em 45 graus. Então, se esse número A é igual a 1, o ângulo que a reta vai fazer com esse eixo vai ser um ângulo de 45 graus. Já se esse nosso número A, esse número aqui, for entre 0 e 1, a inclinação dessa reta vai ser um pouco mais fechado, vai ser menor do que 45. Então ele vai ficar entre 45 graus e este ponto aqui. Então se nosso A, se esse número aqui que nós estamos vendo, se ele varia entre 0 e 1, ele vai ocupar essa região aqui, ó. E a inclinação da reta vai ficar mais suave, vai ficar dessa forma. Então ela vai ficar entre 0, o ângulo vai ficar entre 0 e 45. Então, por exemplo, se nós tivermos uma equação assim, y é igual a 0,5x, então nós vamos ter um gráfico mais ou menos assim, com a inclinação mais suave. E esse ângulo vai ser menor do que 45, porque esse número aqui está entre 0 e 1. Já se esse nosso número A, que é esse número aqui, é o coeficiente de x, for um número negativo, for menor, se esse número for menor do que 0, nós vamos ter que a declinação da reta será nesse sentido. Então, o que vai controlar a declividade da reta será o A. Se o A for positivo, nós vamos ter ela se orientando nesse sentido. Se o A for negativo, nós vamos ter uma reta nesse sentido aqui. E ainda temos essa situação. Se o nosso A for um número maior do que 1, então nós vamos começar a inclinar a reta mais na direção para lá. Então o que acontece? Se nós tivermos, por exemplo, y é igual a 2x, então o meu gráfico ele vai começar a subir nessa direção. Se meu y, vamos mudar de cor, se o meu y for igual a 4x, então esse gráfico ele já vai ficar aqui, ó. Então quanto mais eu subir esse número, y é igual a 10x, eu já vou ter um gráfico mais inclinado ainda. Então, quanto mais eu subir esse número, ele for maior do que 1, ele vai aumentando. Então, resumindo o que nós já vimos até agora, se o nosso número A é igual a 1, a inclinação da reta será 45 graus. Nessa orientação, 45 graus. Se nós tivermos um número menor, entre 0 e 1, nossa reta vai estar por aqui. Então, se nós temos um A entre 0 e 1, a nossa reta terá essa inclinação. Se nós tivermos um número maior do que 1, um A maior do que 1, a nossa reta vai se posicionar nessa região, com essa inclinação. Se o A for negativo, nós vamos ter agora a reta com essa inclinação. Essas aqui são inclinações de retas com números negativos. Se o A for igual a menos 1, nós teremos uma reta aqui. Se o A for igual a menos 1, nós teremos uma reta exatamente aqui. Se esse número for maior do que menos 1, até menos infinito, a inclinação da nossa reta
vai estar nessa região. E se o número negativo estiver entre menos 1 e 0, por exemplo, menos 0,2, essa região é que será ocupada. Então o que acontece? Quando nós formos, se nós tivermos uma reta, se nós tivermos uma equação de reta, e nós formos variando esse número, o número a inclinação da reta vai se alterando. Então é isso. Esse número A vai dar a inclinação da reta. E é por isso que ele é chamado coeficiente angular. Se ele for positivo, a inclinação será essa. Se ele for negativo, a inclinação da reta será exatamente essa aqui. Nós estamos estudando só o coeficiente de x, que é o coeficiente angular. Nós já vimos antes o coeficiente angular, que é exatamente o coeficiente de x. Nós vamos ver agora a influência na variação de b sobre o gráfico, que é esse número b. Esse número b é chamado coeficiente linear. E no caso do gráfico, esse número b ele vai dizer onde o gráfico vai cortar o eixo dos y. Então esse ponto onde o gráfico corta o eixo dos y é exatamente o valor de b. Esse vai ser o valor de b. Se o b for maior do que zero, se ele for positivo, o gráfico vai cortar o y nessa região aqui. Já se esse número b ele for menor do que zero, ele for negativo, o gráfico vai cortar o plano ortogonal nessa região aqui de baixo. Vamos ver melhor. Y é igual a x mais 5. Esse ponto é o ponto 5. Se eu fizer o gráfico y é igual a x mais 3, ele vai estar cortando o eixo dos y aqui no ponto 3. Então esse é o ponto. Se b for igual a zero, então vai ficar assim, y é igual a x, e esse gráfico vai cortar ele, o plano ortogonal, aqui pelo zero. No caso, se nós tivermos y é igual a x menos 1, eu vou ter esse ponto aqui que vai ser menos 1. Esse aqui será y igual a y menos 3. Então ele vai estar cortando esse eixo aqui em menos 3. E essa função aqui será y igual a x menos 5. E esse ponto será o menos 5. Então, para resumir, o que acontece? Esse b em y igual a x mais b, ele vai determinar onde o gráfico vai cortar o eixo dos y. No caso aqui, era menos 5, cortou em menos 5. E aqui, menos 1, cortou em menos 1. Então, o que acontece? Se b é negativo, se b é menor do que zero, o gráfico vai cortar nessa região aqui. O gráfico vai cortar nessa região de cá. Já se o b for positivo, ele vai cortar o gráfico nessa região aqui de cima. E o que acontece com esses dois conhecimentos juntos? Que esse número a, ele vai dar a angulação da reta, o ângulo da reta. E esse b, ele vai falar onde o gráfico vai tocar o eixo dos y. É a intersecção com y. Nós estamos agora juntando essas duas informações, a variação do A e a variação do B. Se eu tenho esse gráfico, 2x mais 5, ele vai tocar aqui em 5. Agora nós vamos fazer variações em A e em B para ver o que vai acontecer com esse gráfico. Se nós pegarmos esse 2 e fizermos com que ele se transforme em, por exemplo, 5x mais 5, nós vamos inclinar mais o gráfico e ele vai estar passando aqui. Se nós pegarmos esse mesmo gráfico e variarmos só o A, só esse número,
para, por exemplo, 0,3 mais 5, então esse gráfico ele vai ficar mais deitado, ele vai inclinar mais e vai fazer isso. Mas veja que todos eles estão passando no número 5, já que esse número não está variando. Então a nossa reta de referência é exatamente essa aqui. Agora o que acontece se nós variarmos só o b? Por exemplo, essa reta aqui, y igual a 2x mais 5. Se nós variarmos o b, por exemplo, essa equação, y igual a 2x, e aí eu vou variar o b, mais 3. Ele vai ser paralelo a essa reta vermelha, só que passando no ponto 3. Então essas duas retas aqui são paralelas, essa vermelha e essa aqui. E esse ponto seria o 3. Se nós tivermos um outro gráfico, y igual a 2x, b sendo 0, que no caso não precisaria colocar, mas dessa forma, nós teríamos um gráfico paralelo a esse, só que passando aqui no 0. E por último, se nós tivermos um gráfico assim, y igual a 2x, observe que nós estamos fixando aqui 2x, estamos variando esse número, menos 3. Esse gráfico ele seria paralelo com a mesma inclinação, só que passando aqui no ponto menos 3. Então vale a pena voltar um pouco e dar uma olhada nesses dois conceitos, na variação do A e na variação do B, e como a variação desses dois números vai alterar o gráfico, vai alterar a figura do gráfico.